Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. A destruição da aposentadoria pela reforma da Previdência ainda é uma ameaça a todos os trabalhadores e trabalhadoras, mas o sucesso das manifestações em todo o país provocou alguns recuos por parte do governo Bolsonaro Mourão. O coordenador-geral do SINTRN, professor José Teixeira, fala mais sobre o assunto. Bom dia, Teixeira. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectadores do programa Extra Classe TV. Então, a luta contra a reforma da Previdência não para e se percebe algumas mudanças aí já acontecendo, é isso? Perfeitamente. E essas mudanças, Leilton, elas só ocorreram, né? Ou seja, pequenos avanços, nós não podemos negar que a pressão social, né? A pressão diante do Congresso Nacional, né? Os deputados e senadores estão bastante atentos ao movimento da sociedade, da classe trabalhadora, né? E foi justamente por isso que o próprio relator, né, já se sentiu obrigado, né, a retirar alguns pontos cruciais da reforma da Previdência. Ou seja, promete, inclusive retirando a perspectiva de desconstitucionalização, né? Ou seja, a Seguridade Social, a Previdência continua garantida na Constituição Federal, a questão do benefício de prestação continuada, né? A questão dos rurais. Né? Teixeira, o benefício de prestação continuada, algumas pessoas, quem precisa desse recurso sabe muito bem o que é, outras não. Perfeito. Explica aí, por favor. São aquelas famílias que, mesmo tendo trabalhado ao longo da sua vida, chegam no final da sua vida laboral, ou seja, com a sua renda sendo aí dividida pelos membros da família, menos de um quarto salário mínimo. Aí o que acontece? Aquela pessoa com 65 anos da família passa a ter um salário mínimo para garantir os seus últimos dias de vida, o resto da sua vida. Ou seja, um salário mínimo, porque a Constituição Federal de 1988, por uma grande luta nossa, inclusive, garantimos lá que nenhum vivente poderá perceber menos do que um salário mínimo como renda. Né? Aí, nesse caso, com a reforma da Previdência, aí a perspectiva de reforma, ou seja, com a desconstitucionalização da Previdência, o benefício de prestação continuada, ao invés de um salário mínimo, passaria a ser R$400. Ou seja, era justamente o caminho da indigência, o caminho da miserabilidade para a nossa classe trabalhadora do Brasil. Que era considerado, né, a ideia é que essa reforma da Previdência vai cortar privilégios. Então, isso aí estava na lista desses privilégios. Não conhecemos nenhum privilegiado dentro do regime geral de previdência. Nenhum. Aliás, é bom repetir aqui, porque já dissemos em alguns programas, que os privilégios, eles se acabaram em 2003 com a reforma da Previdência, inclusive já no governo Lula, onde se instituiu o teto para que um trabalhador se aposente no regime geral de previdência e também dos regimes próprios. Hoje, com a reforma de 2003, um trabalhador pode ganhar R$20 mil, ele só se aposentará no regime geral de previdência ou nos regimes próprios com R$5.839,45. E aí, além disso, ele terá que pagar a previdência complementar. É o que acontece já hoje. Então, nós não conhecemos nenhum privilegiado, ou seja, mais de 80% dos trabalhadores desse país, inclusive os aposentados, percebem no máximo 2 salários mínimos, portanto não há privilegiado nenhum. O que essa reforma pretende, com esse governo que está aí, é justamente abrir a canalização das nossas riquezas para os bancos, para os banqueiros. É um desmonte da Previdência Social, porque caso passasse a reforma, nós nunca mais teríamos a Previdência Social, a Seguridade Social tripartite, ou seja, contribuição dos trabalhadores, do governo e dos empresários, como também solidária, no caso aqui, nós falamos do benefício de prestação continuada, dos trabalhadores rurais que não contribuem diretamente
E aí, aos 55 anos, a mulher tem direito a um salário mínimo de aposentadoria na Previdência Social e o homem aos 60 anos de idade, os rurais. Portanto, é uma previdência tripartite, solidária, ou seja, e que tem a preocupação de cuidar da assistência social, da saúde e das aposentadorias e pensões dos trabalhadores do Brasil. Não está quebrada também, vou deixar muito claro isso, a Previdência nunca quebrou, tá certo? A Previdência, ela é superavitária, é tanto que os governos têm justamente desviado dinheiro da Previdência para outros fins. Por isso tá falta dinheiro. Por isso falta dinheiro. A CPI do Senado, é bom deixar muito claro aqui, não foi qualquer CPI, foi uma CPI que foi presidida por um camarada, por um senador que está acima de qualquer suspeita, inclusive do PT, tá certo? O senador Paulo Paim, mas foi presidida por ele e com um conjunto de senadores e constatou que 470 bilhões de reais foram sonegados para a Previdência Social. Então, não tem Previdência que se segure. O problema é que agora, tá certo? Esse rombo segundo o pensamento dos tecnocratas que estão aí no governo, é tirar das costas dos trabalhadores. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com Extra Classe TV. O SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos entrevistando o coordenador-geral do sindicato, o professor José Teixeira. Dessas mudanças, José Teixeira, que você falou, a ideia da capitalização, ela ainda continua? Foi retirada do texto, né, por mais que o Paulo Guedes tenha se mexido, foi retirada. Mas é bom deixar muito claro aqui, nós precisamos estar atentos, trabalhadores e trabalhadoras, porque os camaradas no Congresso Nacional costumam, tá certo, colocar cascas de bananas nas caladas da noite. Nós não podemos cochilar, nós temos que estar nas ruas, nós temos que estar mobilizados, nos preparemos para as próximas manifestações, para que essa previdência, aliás, ela não serve para os trabalhadores, ela não serve para o país. Nós não queremos que essa reforma, essa PEC, esse projeto de emenda à Constituição, ele vá a voto, tá certo? Mas para não ir a voto, nós temos que estar mobilizados e, portanto, não vamos permitir que essa maldita reforma passe. O que nós queremos que aconteça é justamente uma reforma tributária, progressiva, onde quem ganha menos pague menos e quem ganha mais pague mais, porque hoje, Leilton, é incrível, e nem eu quero acreditar, mas é dito, inclusive, pela imprensa oficial, tradicional, de que quem mais ganha, menos paga. Ou seja, o grande capital, os banqueiros, os donos dos bancos que se mencionei anteriormente, eles pagam menos impostos, menos tributos do que nós, trabalhadores e trabalhadoras. Isso é uma vergonha e, portanto, nós queremos sim uma reforma tributária justa, progressiva, nós queremos a taxação das grandes fortunas, precisamos disso. Os países, os principais os países do primeiro mundo cobram taxas, ou seja, taxam as grandes fortunas. Nós precisamos taxar as remessas de lucros ao exterior. Isso não é feito no Brasil, nem taxação de grandes fortunas, nem remessa de lucro ao exterior, como também IPVA de aviões, jatinhos dos grandes empresários, como também embarcações de luxo, não pagam IPVA. Por que não pagam? Então, tudo isso nós queremos que seja taxado e, fazendo uma reforma tributária justa, não haverá necessidade nem de reforma da Previdência, imagine do desmonte que estão querendo fazer
com a previdência do nosso país. Zé Teixeira, uma das lutas principais, né, que puxado pelo CINTE, a CNTE, né, contra a reforma da Previdência é porque os profissionais de educação estão na mira, né, estão sob ataque. Isso mudou alguma coisa ou você continua do lembrar, mesmo jeito? porque é isso, a próxima greve geral no Brasil, ela deverá ser nossa novamente. Nós fizemos dia 15 uma greve que foi proveitosa, foi uma grande greve Teve uma geral adesão muito grande, dos trabalhadores da educação e a reforma da Previdência ainda não falou nenhuma mudança com relação à educação do nosso país. Continua 60 anos, ou seja, na reforma continua o fim da aposentadoria especial dos professores e professoras, tá certo? E, de modo geral, não diminuiu o tempo de contribuição. É 40 anos, tá certo, de contribuição, o que nós sabemos que será muito difícil um trabalhador chegar lá, tá certo? E 65 anos e 62 a mulher. 65 anos o homem e 62 a mulher. Portanto, temos que estar atentos. Nossa próxima greve, certamente, será mais uma vez dos trabalhadores em educação, porque ainda está proposto o fim da aposentadoria especial dos nossos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Essa greve já está se desenhando, Teixeira? Nós vamos nos reunir enquanto Conferência Nacional de Educação, 26, 27 e 28, nós estaremos reunidos enquanto Conferência Nacional de Educação, conduzido pela nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, a CNTE, e certamente de lá sairão aí encaminhamentos para o mês de julho, inclusive, para o mês de julho, certamente no mês de julho nós teremos grandes manifestações, grandes mobilizações para barrar essa maldita reforma que ataca, acima de tudo, os profissionais de educação, ataca a educação de modo geral, não só a educação básica, não só prejudica os trabalhadores da educação básica, mas ela prejudica a educação de modo geral no Brasil, educação básica, técnica e superior. Portanto, eu acho que a próxima batalha, né, será justamente juntando novamente o que fizemos em 15 de maio, juntando a educação superior, a escola técnica, porque os ataques continuam, seja da educação básica, seja da escola técnica, seja do ensino superior, e nós vamos estar atentos, não vamos mais cochilar. Ok. Nós conversamos com o coordenador-geral do CINTE-RN, professor José Teixeira. Teixeira, muito obrigado por sua participação. Obrigado a você, Leilton. O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, está sob ameaça. Caso não seja renovado em 2020, será o último ano da base de financiamento da educação pública no país. O Fundeb, como um fundo de desenvolvimento e valorização da educação, e de financiamento da educação, está sob ameaça porque a lei que nós temos hoje, ela se expira, né, o prazo é em 2020. Então é importante que a sociedade se mobilize para que tenhamos uma PEC, um projeto de emenda constitucional que conste na Constituição e que seja permanente, né, para poder a gente garantir o piso salarial, para poder garantir o financiamento da educação, o financiamento da valorização profissional. Então nós só teremos isso se o Fundeb for estabelecido como meta, como meta na Constituição e como um fundo de desenvolvimento e valorização e financiamento permanente. Nesta segunda, dia 24, o CINTE-RN vai se reunir com a Secretaria Estadual de Educação. Entre outras demandas, serão discutidas a antecipação do 13º, as promoções verticais e horizontais. O Fórum Estadual dos Servidores vai se reunir com a governadora Fátima Bezerra no próximo dia 27, às 10 da manhã. A audiência deverá tratar dos seguintes temas: calendário de pagamento dos salários de 2019 e das folhas em atraso, reajuste salarial de 16,38%, venda da conta bancária do Estado e pregão dos royalties. A audiência com a Secretaria Municipal de Educação de Natal, ocorrida na última quarta-feira, gerou uma série de compromissos da Prefeitura para com os educadores da capital. O assunto foi tratado em detalhes na live do sindicato da última sexta-feira. O arquivo da transmissão ao vivo continua no ar e pode ser acessado livremente por qualquer pessoa que desejar
obter detalhes da negociação. O nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até domingo que vem.